que é esta nova ordem mundial? Esse fenômeno é muito antigo. Há muito tempo que se fala na literatura, se fala de uma nova ordem mundial, que já desde o período moderno, aí, século 17, 18, fundamentalmente, os caras já estão escrevendo, eles estão publicando, não é uma coisa assim que sai da cabeça de alguém. Uma tese, uma interpretação. Tanto sim que esses termos mais pejorativos que apareceram hoje, como teoria do complô, teoria da conspiração, esses termos aparecem exatamente para pejorar, diminuir as pessoas que começaram a denunciar isso no nosso tempo. Como uma reação, começaram a divulgar essa ideia de uma teoria da conspiração, porque seria como que algo de um lunático. Alguém que está vendo coisas. Bom, e nesse ambiente, né, que nós vivemos, onde as pessoas hoje podem falar de tudo sem ter estudado absolutamente nada, então isso deu força à ideia de um governo mundial. Mais recentemente, no campo da filosofia, esse fenômeno ficou identificado como, ou mais identificado como, pós-modernidade. No campo econômico, ficou sendo chamado de globalização e mundialização. E no campo político, jurídico, é que se fez mais uso do termo nova ordem mundial, até porque muitos autores que propunham isso, eles falavam de uma nova ordem, né, de um novo mundo, de uma nova ordem. Hoje também se usa muito a expressão globalismo, abrangendo esse universo político-ideológico mais denominado de nova ordem mundial. Por que seria uma nova ordem? Porque seria uma ordem, um modelo de ordenamento do mundo, envolvendo aí questões filosóficas, jurídicas, comportamentais, etc., diferente daquela ordem que foi a modernidade. E ainda aquela modernidade que, apesar de todos os rompimentos com o cristianismo, mas ainda tinha muitas influências do cristianismo. Seria uma nova ordem sem o cristianismo, uma nova ordem anticristã. Mas quando chega no século XX, nós temos, por assim dizer, uma espécie de amadurecimento do que seria as engrenagens que estavam há muito tempo sendo mobilizadas para formar esta nova ordem. E esta nova ordem, ela é fundamentalmente socialista. E no século XX nós tivemos 3 experiências marcantes de socialismo. Socialismo comunista, socialismo fascista e socialismo nazista. Também com a experiência social-democrata, mas os mais marcantes foram esses 3. Esses regimes totalitários, que foram as primeiras experiências socialistas, para daí partir para algo mais avançado, o mundo propriamente dito, todos esses regimes totalitários, eles tiveram que contar com, primeiramente, 2 coisas: o direito e as forças de segurança. Sem o apoio, sem o respaldo jurídico, legal, e sem essas forças de segurança, nenhum desses regimes totalitários poderia se efetivado. Porque a partir dessas experiências, a tecnologia foi se desenvolvendo, então foi possível começar a aplicar esta ideia de uma nova ordem mundial literalmente no mundo todo. Porque nós tivemos a primeira experiência de um governo mundial, a Liga das Nações, na primeira metade do século XX, ou a Sociedade das Nações. A partir de meados do século XX, vai se formando e depois toma corpo e vigência a Organização das Nações Unidas. Pouco a pouco, esta Organização das Nações Unidas ela vai criando algumas outras instituições, formando o seu circuito, né? Toda a sua estrutura. Algumas que já existiam antes dela, ela incorpora. Então, todo esse circuito hoje institucional, multilateral, como se chama, é exatamente por onde vai funcionar ou vão funcionar os tentáculos dessa proposta de um governo global. E isso, sem sombra de dúvida, ganhou muito impulso com a tecnologia. Já tinha a proposta de criar uma nova ordem a partir deles, sempre. Os nazistas tinham essa proposta, os fascistas tinham essa proposta, os comunistas tinham essa proposta. Terminou se tornando um grande laboratório, que hoje, a experiência desse laboratório, desse mega laboratório, essas experiências estão sendo aplicadas hoje no âmbito mundial. Exemplos de como é que funciona essa manipulação das massas, essa engenharia social da tragédia, do horror, do terror, que é um discurso que está em todos os socialismos. Nós queremos o seu bem. Nós queremos salvar você. Essa ideia de salvação ela é inerente ao socialismo, em qualquer de suas vertentes, porque os socialismos, todos eles foram construídos para e passam em oposição à Bíblia. Por isso que eu estou sempre chamando a atenção para a questão teológica. Então, na medida em que no cristianismo existe a ideia de salvação, de um paraíso, que você tem que se salvar para entrar no paraíso, grosso modo falando, nos socialismos também, cada um com a sua característica um pouco mais própria, mais particular, mas todos têm. Criar um novo homem
para um novo mundo, para um novo paraíso, só que na Terra. Eles acham que a sociedade socialista, seja na versão nazista, fascista ou comunista, seria paraíso na Terra. E para isso você teria que purgar, você teria que se limpar dos seus pecados, ideia semelhante ao cristianismo. Do mesmo jeito que nós temos que nos purificar dos nossos pecados para chegar ao paraíso, no cristianismo. Para os socialismos, essa ideia existe exatamente igual, só que de maneira invertida. Pecados, no sentido de você tem que abrir mão da propriedade privada, você tem que abrir mão da sua liberdade, você tem que abrir mão dos seus valores, porque aí você estaria purificado, entre aspas, para poder pertencer a essa comunidade do paraíso da Terra. Então daí, porque todos eles têm essa ideia salvacionista. O que é que está se dizendo hoje? Chegamos no futuro, o futuro é hoje. Observe como todas as experiências anteriores socialistas estão sendo repetidas agora. É isto que eu estou chamando a atenção.